Hello guys, I'm teacher Flávia Moura and I'm back. Olá pessoal, sou a professora Flávia Moura e estou aqui mais uma vez de volta com vocês. Vejam, já estou aqui em ritmo de São João, né? Então assim, eu espero de um novo formato, né? Mas eu espero que você também esteja curtindo aí esse mês maravilhoso que é o nosso mês de junho, que a gente tanto ama. Já era pra gente estar aqui ensaiando na escola e tudo, mas não deixe a peteca cair. Faça da melhor forma, faça na sua casa, no quintal, né, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão. Organize o seu quarto direitinho, coloque lá as bandeirolas, mas não vamos ficar triste porque nós não vamos ter essa nossa festa junina, não é isso? Mas é assim mesmo. Então, eu vou ficar com você, meu aluno do ensino médio, e a gente vai conversar um pouquinho sobre Text Comprehension, que é a compreensão de texto. Isso a gente já faz em sala. Eu tenho alunos excelentes que fazem isso. Só que eu tenho outros alunos que têm muitas dificuldades. Então eu resolvi fazer de duas formas, tá? Então nós vamos ter duas partes. Essa primeira parte a gente vai conversar um pouquinho. Eu trouxe para vocês algumas técnicas, mesmo que a gente já tenha falado em sala, mas tem sempre aquele aluno que esquece. Então eu trouxe com slide, vou mandar para você na agenda Edu, para quando você for resolver os exercícios, tá bom? Para você estar sempre lembrando. E a primeira parte nós vamos ficar, digamos, com essa teoria, falar sobre as técnicas. E a segunda parte, que vai ser na nossa próxima aula, eu vou tentar trazer para vocês, eu vou trazer para vocês alguns trechos, pode ser charges ou tirinhas, né? Ou poemas, ou sei lá, um trecho de uma música, enfim. Vou tentar trazer para vocês de qualquer uma dessas formas para a gente poder ver o que a gente aprendeu hoje com essas técnicas, ok? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês 4 perguntinhas básicas, bem básicas. What's your name? How are you? Where are you from? How old are you? Muito básico, né? Isso aqui é coisinha lá de primeiro ano, fundamental menor, anos iniciais. Mas por que eu coloquei então aqui, já que nós estamos falando de ensino médio, tá? Porque eu gostaria que vocês observassem o seguinte, tem várias formas. Quando você olha essas perguntas, você já diz, já sei o que significa. Você não precisa estar lembrando, ai meu Deus, o que é o what? O que é o where? O where é um pronome interrogativo que significa e fica. Não. How? O que é how? Ou how old? Quando é que eu uso how old? Então, isso aqui porque você já sabe, você pratica, você já vê direto, então você não precisa parar para você poder entender. Mesmo que você não lembre o que é o what, mas você vê a palavrinha name, qual é o seu nome? Então você já sabe de cara qual é a pergunta. Então esse é o foco do nosso bate-papo aqui de hoje, a nossa aulinha de hoje. É a gente entender que a gente não precisa traduzir tudo ao pé da letra para que eu possa compreender, para que eu possa entender um texto em inglês, tá? Let's go? Bom, a primeira coisa que eu trouxe para vocês foi, faça uma leitura rápida. Não precisa ir lá ao pé da letra. Tem aluno que faz assim, a gente passa uma atividade, né, uma leitura em sala e ele não consegue entender uma palavra, uma frase, aí pronto. Aí já diz assim, eu não sei mais de nada. Tá totalmente errado, nós já conversamos sobre isso. Tá? O que você vai fazer? Geralmente quando fazemos uma prova ou atividade em sala, ou os nossos simulados, e principalmente você que vai fazer Enem, né, nono, primeiro, segundo e terceiro ano, o que vai acontecer? O tempo é curto, é muito curto o nosso tempo. Por isso, algumas técnicas como a de schemia e scanning, que a gente vai ver no próximo slide, podem funcionar como grandes aliados. Então, vamos ver que técnicas aqui são essas, tá? Bom, primeiro nós temos aqui a técnica do schemia. O schemia é uma técnica que a leitura acaba sendo para que você tenha uma ideia geral do texto. Nada de tradução ao pé da letra. Isso significa você dar uma olhada rápida em algumas sentenças que vão servir como fonte de informação para que você saiba do que o texto se trata. Que tipo de informação é essa, né? Você pode observar o nome de uma rua, o nome de uma pessoa, o endereço, o número, tá? Então você vai observando algumas coisas, algumas informações.
Não aquela detalhada, tá? Mas naquela leitura rápida. Outra coisa que fica muito legal também você fazer é você sublinhar, lembra? O que eu sempre peço para você? Dê uma olhada no texto. Vamos olhar. Dê uma olhada e vamos sublinhando aquelas palavrinhas ou aquela frase que você conhece, que você já sabe. Aí você diz isso aqui pode ser importante para mim. Então eu vou sublinhando. Essa é a técnica do skimming. Já a técnica do scanning é diferente, tá? Essa técnica aqui do skimming, ele vai mais para textos médios ou longos. Tá? São aqueles textos enormes que você olha assim, mesmo que tá vendo vocês, olha o tamanho desse texto. Então você faz aquela leitura rápida e vai só sublinhando aquelas informações. Já o scanning ele é diferente. A ideia é que você faça uma verdadeira varredura, tá? O que vai acontecer? Como um scanner. Quando você vai escanear alguma coisa, o que vai acontecer? Você escaneia lá de ponta a ponta, eu quero igualzinho, tá? Então, o scanning é a ideia de que você faça uma verdadeira varredura, né? Procurando o quê? Os detalhes. Aí é diferente do scanning. Os detalhes e informações específicas. O ano direitinho, se for falando de pessoa, a idade, né? O nome completo, enfim. Cada detalhe é muito importante. Esse scanning aqui, ele vai mais para textos curtos, né, de um parágrafo apenas, e pode aparecer também, você pode usar em charts, tirinhas, tá bom? Você pode usar essa técnica aqui. Então elas são diferentes. Aqui você faz uma ideia, dá uma olhada rápida, no geral vai sublinhando mais ou menos. Aqui você faz uma varredura, tá? Identificando mesmo as informações específicas. Por isso que eles colocam mais essa técnica do scanning para charts, tirinhas ou um texto bem curtinho, ok? Leia todas as questões. Aí você vai lá, lê uma questão lá e diz assim, mas eu não sei o que significa essa palavra, não importa. Lembra da primeira pergunta, what's your name? Eu não sei o que é o your. Não, mas eu sei o que é name. Então você vai tentando juntar as palavras, tá? Nada de ficar presa a uma palavra só, porque você sabe que em inglês uma palavra tem vários significados. Então dê sentido à tua pergunta, dê sentido ao teu texto, tá bom? A leitura das questões pode te dar uma noção de todos os pontos que a banca examinadora está cobrando, tá? Isso vai fazer com que você entenda melhor o que está sendo avaliado e busque rapidamente as respostas. Então, se você não quiser começar lá com o texto, fazendo aquelas técnicas do skimming, do scanning, você pode ir direto para as questões. Não, para eu ganhar tempo, eu vou dar uma olhada aqui nas questões e aí depois eu vou fazer essas técnicas lá no texto. Às vezes, eles indicam se está no primeiro ou no segundo parágrafo. Porque eu leio lá a primeira questão e ele coloca lá entre parênteses, né? Se está no primeiro. Então, eu já vou focar lá no primeiro. Eu não vou perder tempo. Se ele diz para mim que está lá no primeiro parágrafo, o que eu quero lá no último? Tá bom? Então, isso a gente ganha tempo também, tá? Então, vamos lá. Foco, né? Foque no contexto. Foque no contexto. Não é foque na tradução. Não perca tempo com tradução. A tradução... a gente usa muito lá no infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vamos colocar até no 8º ano. Chegando já no ano primeiro, segundo, terceiro, foco, interpretação e compreensão de texto, ok? O que muitos especialistas no assunto afirmam, prestem bem atenção, é que não é necessário que você saiba o significado de todas as palavras. Isso não é novidade, porque a teacher aqui já falou várias vezes para vocês, lembra? O importante é entender o quê? O contexto. Tia, mas essa palavra aqui, o significado dela não é essa, mas em inglês uma palavra tem vários significados. É por isso que a gente usa o Useful Language, lembra? Ou o nosso vocabulário, que é já no ensino médio. A gente usa. Por quê? Porque ele vai mostrar para você que são expressões que dá certo no contexto, tá? Dê atenção aos termos. Que termos são esses? Fiquem atentos aos pronomes, advérbios, sujeitos, objetos e conectivos.
Quando você observar esse texto, você já vai sublinhando esses pronomes, esses advérbios, esses pronomes de objetos, enfim. Se tiver algum pronome reflexivo, se tiver question tag, lembra das nossas gramáticas. Ah, isso aqui é um verbo e esse verbo está no passado, grife. Ah, isso aqui é um verbo terminado com ing. Nesse caso, ele está como substantivo, grife. Então, vai grifando aquilo que você for lembrando para você ganhar tempo, tá? A posição desses termos na frase também pode ajudar na compreensão, é isso que eu estou falando. E dá ótimas dicas de respostas corretas. Porque se lá na tua pergunta falar sobre algum pronome, aí você já passou, já fez aquela leitura rápida e já grifou o pronome, você vai em cima e não tem como errar, ok? Prepare-se, esteja preparado. Familiarize-se com os tipos de questões resolvendo provas anteriores. Provas que tem no nosso próprio plural, nosso sistema tem várias provas simuladas, os T6, tem muitas, tá bom? Só pode ser lá? Não, na nossa própria apostila também tem, observa que são todos os textos que a gente tem lá, são a níveis de vestibulares, tá? Então, isso são provas, tá? Estão lá nas apostilas, mas são as provas que caem nos vestibulares. Assim como em português, o que se busca avaliar é uma boa interpretação de texto em inglês, e a capacidade de leitura e compreensão, de fazer deduções e a reflexão sobre o assunto. Olha só, deduções, não traduções, tá bom? É o que eu acho. Ah, eu acho que isso aqui vai por aqui, então eu deduzi, tá bom? E uma reflexão sobre o assunto. Se você sabe o assunto, você, fica mais fácil, tá? Os temas em discussão são os mais variados possíveis. Eles são abordados por meio de quê? Charges, leituras de música, letras de músicas, anúncios, poemas e até mesmo adaptações de reportagem de grandes veículos de comunicação. Pessoal, charges e letras de música e séries, assistam séries, mas não assistam séries dubladas não, tá? Assistam legendadas. Eu tenho vários e vários alunos excelentes que gostam de jogar, esses jogam e conhecem muitas palavras, tá? Então as séries também ajudam, às vezes sai a legenda aqui, mas quando a personagem, lá, o ator já falou, você já conseguiu entender. Ouçam bastante músicas, tá bom? Observou uma palavra nova, escreve, monte o seu vocabulário. Você que é meu aluno há algum tempo aqui no ArtSeb, sabe que eu faço isso. Eu fico louca quando eu saio ou vou ler alguma coisa que tem palavra que eu não estou lembrando e tudo. Eu vou lá, eu busco, vou atrás da tradução. Será que essa tradução está nesse contexto? Ah, pode ser isso também? Pois tá aí, vou anotar, ok? Então faça isso também, você precisa buscar. O professor não vai te dar o vocabulário, nós já conversamos muito sobre isso, tá? Fique antenado, olha só. Ter um conhecimento prévio sobre os mais diversos assuntos também pode facilitar muito a sua vida. Por isso, leia bastante e mantenha-se atualizado com o que acontece ao redor do mundo. Existem meios de estudar sem ser pelas apostilas, foi o que nós acabamos de falar, que podem ajudar a ampliar os seus conhecimentos sobre atualidades, tá? Então, assistam jornais, né? Leiam bastante revistas, tá? Assistam as séries e tudo, para que você possa ficar antenado. Eu lembro que eu estava numa turma, se eu não me engano, era do 2º ano, e a gente foi trabalhar um texto e o aluno disse, essa história aqui eu já sei. Então, para ele ficou mais fácil, tá bom? Por quê? Porque ele já sabia do que se tratava. Então, até para isso, na hora de responder as questões, para ele facilitou. Então, fique antenado nas notícias, na história, principalmente no nosso sistema, tem alguns textos aí que é mais de história, então fique antenado nas aulas aí do nosso teacher, né? Cuidado com os formatos. Olha só, nas provas de múltipla escolha, a atenção deve ser redobrada com as famosas pegadinhas e com o significado de palavras ou frases em contexto. É interessante também fazer as associações do que é pedido nos enunciados com a sua posição no texto. Veja só, já nas dissertativas é importante ser o quê? Objetivo. Isso vai para você, ao parágrafo inteiro, tá? Não copie o parágrafo, tá? Nada de copiar o parágrafo inteiro. Copie a informação que ele está te pedindo. Tem aluno que inventa de copiar o parágrafo inteiro. Isso me irrita e você sabe muito bem disso, né? Então, se acontecer isso, se for uma prova dissertativa, você já perdeu. Então, foco, tá? Você precisa focar justamente no que ele quer. Porque ele não vai te pedir para você transcrever um parágrafo. Isso é óbvio,
tá bom? Então, muito cuidado com isso. Bom, nós temos aqui as transparent words, que são os nossos cognatos. O que são isso? São as palavras cognatas que, entre o inglês e o português, têm o mesmo significado e uma grafia similar nos dois idiomas. Quer dizer, quando eu observo uma palavra em inglês, eu já sei na hora a traduçãozinha dela, porque ela parece demais no português. For example, aqui eu tenho comedy, que é comédia. Eu tenho future, ó, de cara, eu olhando essa palavrinha aqui, eu já sei que é futuro. Então, ele é um cognato. Ela é uma transparent word. Music. Se eu falar, listen to music, ouvir música, então music significa música. Different. Different quer dizer uma pessoa diferente, algo diferente. Present. Present, presente. Tá? Então, as nossas transparent words são os cognatos que parecem muito em português na hora que a gente observa e realmente são. Já os false friends, ele é muito interessante. Quando eu começo nessas aulas de false friends, lá no final do 8º ano, os meninos começam a brincar com os false friends que eles têm em sala, que nós chamamos de falsos amigos ou amigos falsos, que são os falsos cognatos. O que significa? São palavras que não têm o mesmo significado nos dois idiomas, mas possuem as grafias, né, deles semelhantes. Quer dizer, eu acho que é, mas não é. Por que será esse false friend? É porque eu acho que é meu amigo e não é. Eu até brinco isso com eles. Então, actual, verdadeiro, aqui a gente poderia traduzir por atual, e não é verdadeiro, né? Ó, pretend, seria no caso pretender, que às vezes eu posso até usar também, mas o significado dele real é fingir. Olha como muda totalmente, apesar de ser bem parecido no português. Parents, a gente costuma, né, falar que são os parentes, mas na traduçãozinha dele mesmo significa pais, os meus pais, my parents. Cafeteria, né? No caso seria uma cafeteria, não, mas é a nossa lanchonete. E também tem outras palavras que podem ser. Tem o shoot, que é atirar, filmar, fotografar, tá? Ele te dá aqui várias traduções para eles. Então, olha só, a gente viu aqui várias técnicas para que você possa interpretar um texto, mas para isso você precisa ter um vocabulário, tá bom? Principalmente você, meu aluno do ensino médio, nono, primeiro, segundo e terceirão, principalmente, o seu vocabulário já tem que estar assim bem extenso. E eu vou repetir, o vocabulário não é o professor que dá, você precisa buscar, anote, faça o seu próprio vocabulário, estude, tá bom? Quando você for fazer as atividades de interpretação de texto, sigam essas técnicas, eu vou enviar para vocês na agenda Edu, tá bom? Não se preocupem. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido as técnicas. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho, vou trazer algum chart, algum texto, alguma coisa, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, ok? See you next class. Bye!